Olá, este é mais um momento de estudo bíblico da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre. Eu sou o pastor Reinaldo Litt, que vou dirigir esse momento de estudo e conto com sua amável companhia e participação. Como se trata de um estudo bíblico, eu convido você a tomar a sua Bíblia. Estamos hoje no dia 17 de fevereiro de 2023 e que o bom Deus nos conceda um abençoado momento de reflexão na sua santa palavra. A palavra de Deus nos traz notícias antigas que se tornam recentes nos fatos que nós observamos hoje em dia. Além da Escritura Sagrada, nós buscamos nos meios de comunicação saber o que está acontecendo no mundo. E diariamente nós recebemos notícias de fatos extraordinários que acontecem ao redor do mundo. Notícias trágicas, notícias cômicas, notícias talvez intrigantes, mas notícias, nós dia a dia estamos atrás das notícias. Notícias trágicas como o terremoto que se abateu sobre a Turquia e a Síria e já matou mais de 41 mil pessoas. Notícias curiosas, como por exemplo os balões que estão sobrevoando algumas partes do mundo. E esses balões aguçaram a curiosidade humana. O que seriam estes balões? Eles foram vistos em territórios dos Estados Unidos, também do Canadá, também da China e também aqui na América Latina, na divisa entre Uruguai e Argentina, também eles foram vistos. O que seriam esses balões? Houve logo aqueles que se apressaram e disseram: são objetos voadores não identificados, são os tais dos OVNIs. Mas, ao que tudo indica, parece que se trata realmente de balões espiões. Os Estados Unidos acusaram a China de que a China estaria espionando outras nações com equipamentos contidos nesses balões. Seja como for, parece que essa é a teoria parece que essa vai se concretizar ou está se concretizando. Parece que se trata de balões espiões. Mas aí nós chegamos nesse ponto: ninguém gosta de ser espionado. Ninguém gosta de ter sua privacidade invadida. Ninguém gosta disso. O ser humano não gosta de ser observado pelos outros. Uma nação não gosta de ser espionada e observada por outra nação. Pessoas individualmente não gostam disso, embora há pessoas que gostam de observar e espionar os outros. Mas, amigos e amigas, é importante nós lembrarmos de que, deixando de lado as espionagens humanas, precisamos entender que existem olhos que nos veem e que nos observam diariamente. E eu quero abordar isso tanto para a nossa advertência, como também para o nosso consolo. E dentro desse assunto dos balões espiões, imediatamente me lembrei das palavras do Salmo 14 e também do Salmo 53, porque como vocês vão poder observar em vossas Bíblias, os salmos são praticamente iguais, né? Pequenas diferenças, mas salmos de Davi, hinos de Davi com diferentes composições melódicas que tratam do mesmo assunto. E eu quero colocar diante de nós estes salmos, mas também outros textos da palavra de Deus e também palavras do apóstolo Pedro que tratam deste assunto. Um olhar que nos observa. E isso
para nós significa uma advertência, mas também um consolo. Vamos às palavras do Salmo 14. Lá no verso 2 está escrito: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens. Tá? Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. E aí o verso 3, o salmista constata: todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Isso é o que o olhar divino observa sobre a realidade humana. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E do céu olha o Senhor e ele vê a humanidade neste seu estado de corrupção, de pecaminosidade. Mas todo esse problema começa, conforme nos diz o salmista Davi, no verso 14. No verso 1 do capítulo 14. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. São corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Essa situação toda começa no coração humano, porque o coração humano rejeita Deus. O coração humano diz: não há Deus. E quando o coração humano rejeita Deus, então ele faz os seus próprios caminhos. Ele pratica, ele se corrompe e pratica todo tipo de abominação. Esta é a realidade humana que Deus vê do céu quando ele olha para o ser humano. E observem, aqui todos os seres humanos estão incluídos. Então esse é o primeiro ponto importante a ser destacado. Aqui não há distinções. Vejam, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus, e ele constata que todos se desviaram e se corromperam. Não há quem faça o bem, não há alguém que é justo diante de Deus e que pode dizer: eu sou diferente. Ou seja, Deus vê a humanidade em sua corrupção, a humanidade corrompida, a humanidade pecadora. Pois bem, esse é um lado da moeda. É importante lembrar que Deus vê a realidade de todos. Deus conhece a realidade de todos. Ele conhece a minha corrupção, o meu pecado e o seu pecado e a sua corrupção. Deus vê tudo. E Deus não precisa de equipamentos de espionagem, porque Deus vê o coração humano. Deus conhece a realidade humana. E eu quero citar mais alguns textos bíblicos, convido você a acompanhar, que comprovam exatamente essa realidade, a corrupção humana. E Deus a vê. Vamos ao livro de Hebreus. Lá mais para o final da Bíblia, Hebreus capítulo 4, onde o apóstolo ele aborda a questão como entrar no descanso eterno. E aí no verso 13 do capítulo 4, ele conclui dizendo assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Não há ninguém que não seja manifesto na presença de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. É outra realidade. O olhar de Deus observa tudo, conhece tudo, sabe tudo, até os mais íntimos sentimentos e pensamentos do ser humano. Por isso, o apóstolo conclui dizendo que não há criatura que não seja manifesta na presença de Deus, porque todas as coisas estão expostas, descobertas aos olhos de Deus, a quem o ser humano vai prestar contas. Então vejam, o olhar de Deus capta tudo.
sabe tudo, conhece tudo. Vamos a mais um outro texto, voltando lá para o Antigo Testamento, livro de Provérbios. Provérbios capítulo 15, o verso 3, lá o sábio diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Bom, aqui já começa uma pequena distinção, o olhar de Deus sobre maus e sobre bons, mas logo vamos chegar neste ponto. Ainda sobre o olhar de Deus, Jó, em meio a todo o seu sofrimento, e nós conhecemos a história de Jó, e o sofrimento que lhe sobreveio, as perdas que lhe sobrevieram, e em meio a tudo isso, vamos ver a declaração de Jó. Jó capítulo 34, Jó 34, verso 21. Quando Jó reconhece que Deus é justo e é poderoso. E lá nos versos 21 até 23, ele afirma assim: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem. Não existe caminho que não seja conhecido de Deus. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e eles veem todos os seus passos. Deus conhece tudo. Verso 22, não há trevas nem sombra profunda o bastante, onde os que praticam a iniquidade possam se esconder. Pois Deus não precisa observar o homem por muito tempo, antes de o fazer comparecer em juízo diante dele. Deus não precisa aí de equipamentos para tentar desvendar o que vai pelo ser humano. Ele conhece cada ser humano, conhece as suas atitudes, conhece suas intenções, conhece seus propósitos. Eu acho interessante, né, que Jó usa essa expressão: Deus não precisa observar muito, ou não precisa observar o homem por muito tempo, né? Deus o conhece. Deus não precisa de anos de observação para saber como é o ser humano. Não, Deus o conhece. E o ser humano não pode se esconder diante deste olhar de Deus, que a tudo perscruta, que a tudo observa. E aí nós lembramos daquelas palavras tão significativas de que o nosso Deus é onisciente, Ele sabe tudo, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, conhece tudo, observa tudo. Bom, até aqui nós olhamos e destacamos este olhar de Deus que conhece a realidade humana, que conhece o pecado, que conhece a culpa humana. E é exatamente diante deste olhar de Deus que o salmista Davi, lá no Salmo 14, agora eu volto de novo ao Salmo 14, lá no Salmo ele diz, depois de afirmar que do céu olha o Senhor para o ser humano, de que Deus vê que ele se corrompeu e que ele pratica abominação e de que todos são igualmente pecadores. Aí, depois de declarar tudo isso, nós temos aquela palavra, aquela exclamação do rei Davi. Está no verso 7, Salmo 14, verso 7. Quem dera que de Sião viesse já a salvação. Ou seja, o próprio salmista Davi, ele constata isso. Diante desta realidade humana, o ser humano precisa de um Salvador. E o povo do Antigo Testamento viveu firmado na promessa da vinda do Salvador. E por isso, o salmista, após descrever este quadro, ele exclama, ele ora, quem dera
que de Sião viesse já a salvação, porque lá de Sião veio o Salvador, Jesus, que nasceu em Belém e que depois foi preso, crucificado e morto em Jerusalém, a Sião. De lá veio a salvação para toda a humanidade, para todos os que estão corrompidos em pecado, para todos aqueles diante dos quais o olhar de Deus acusa o pecado e a culpa. Tomara que já viesse a salvação. E é importante lembrar que diante da pecaminosidade humana, Deus não fez o que nós costumamos chamar de olho grande, não. Deus não botou panos quentes em cima do pecado e da culpa da humanidade. Deus acusa e castiga o pecado humano. Só que em sua grande misericórdia, Deus decidiu castigar o pecado humano no seu próprio Filho Jesus Cristo. E esse é o centro da fé cristã. Esse é o centro da esperança cristã. Diante da pecaminosidade humana, Deus mandou o Salvador, prometeu e enviou o Salvador. E o rei Davi, naquela ânsia, naquela espera, declara: quem dera que a salvação viesse já. Mas no tempo certo o Salvador veio. E então Deus, em sua misericórdia, castigou toda a culpa, todo o pecado humano em Jesus. Agora é claro que nem todos confiam em Jesus, nem todos creem em Jesus, nem todos aceitam Jesus como seu substituto, aquele que pagou pelos seus pecados. Aquele que confia em Jesus, nós podemos dizer que Deus o vê através de Jesus. Em vez de ver nossas culpas, Deus vê o sacrifício do seu próprio Filho, que pagou pelas nossas culpas. E aí nós entendemos aquela palavra que o próprio Senhor Jesus declarou, e o evangelista João anotou, João 3,18. Quem nele crê não é condenado. Todavia, quem não crê, esse já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Observaram? Isso é óbvio para nós cristãos, mas isso precisa ser repetido. Deus não fez olho grande diante da pecaminosidade humana. Ele acusa e condena o pecado. Contudo, em sua misericórdia, Deus condenou e castigou o pecado da humanidade no seu próprio Filho Jesus. E agora o Evangelho declara isso. Deus amou o mundo, deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus acrescenta, né? O evangelista João, na verdade, declara isto: quem nele crê, né? Quem crê no Filho, são as palavras de Jesus lá do capítulo 3 de João. Quem crê no Filho não é condenado, mas quem não crê, esse já está condenado, porque aí o olhar de Deus é um olhar fulminante, é um olhar que condena, é um olhar que castiga. Para o que crê, é um olhar que acolhe, que perdoa. Pois bem, agora eu quero começar como diríamos, a virar o disco, e quero ir para o Salmo 33, ainda permanecendo nos Salmos. Salmo 33, eu destaco os versos 13 até 19. Lá está escrito assim: o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos,
nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, apesar de sua grande força, a ninguém pode livrar. Agora o verso 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Se até aqui eu falei bastante deste olhar de Deus que conhece e que acusa o pecado e a culpa humana, aqui agora o salmista, e é o salmista no Salmo 33, ele destaca um olhar de compaixão e diz que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e sobre os que esperam na sua misericórdia. Aí nós já estamos diante de um olhar diferente. E o Salmo termina no verso 22 com a oração. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Então, esse é um ponto muito importante, né? Temos que ter consciência para a advertência nossa, para sermos levados ao arrependimento, de que o olhar de Deus conhece nossos pecados e culpas e Ele os acusa. Para a advertência nossa, para que sejamos levados ao arrependimento e à fé. Mas o olhar de Deus sobre os que o temem, sobre os que confiam nele, sobre os que esperam na sua misericórdia, é um olhar de compaixão. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e sobre os que esperam na sua misericórdia. Logo em seguida, no capítulo 34, Salmo 34, verso 15, isso é repetido. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Os justos são exatamente os que são declarados justos porque confiam no sangue de Cristo, que nos justifica e nos limpa de todo o pecado e de toda a culpa. Então, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E os seus ouvidos, inclusive, estão abertos ao seu clamor. Este é um olhar divino que traz consolo, conforto e paz ao coração humano. O apóstolo Pedro, no Novo Testamento, ele declara, pelo Espírito Santo, coisas semelhantes. Podem abrir em 1 Pedro, capítulo 3. Estou achando aqui, 1 Pedro, capítulo 3. O assunto que Pedro aborda aqui é o amor fraternal. E aí ele estimula os cristãos a terem o mesmo modo de pensar, que eles sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos. Isso lá a partir do verso 8, 1 Pedro 3, 8. E que ninguém pague o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, que os cristãos respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo eles foram chamados. E aí Pedro cita um salmo, o Salmo 34, né? Salmo que nós vimos antes. Ele cita o Salmo 34, que começa assim: aquele que quer amar a vida e ter dias felizes. Sabe, quando um pai ou uma mãe ou alguém olha com amor para uma pessoa, isto traz conforto, paz, segurança, o olhar bondoso, o olhar amoroso. É como se Pedro dissesse: olha, você quer viver feliz, você quer ser observado com amor, né? Então, refreie a sua língua do mal, evite que seus lábios falem palavras enganosas, afaste-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. E aí ele conclui novamente dizendo:
porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Aquele texto que eu citei antes. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Ou seja, os que confiam em Jesus, que são agraciados por esse olhar bondoso de Deus, eles também devem se empenhar por uma vida, ou seja, não buscando o mal, não buscando aquilo que traz prejuízo, mas que vivam nesta confiança de que os olhos de Deus repousam sobre eles, porque eles confiam em Deus, porque eles andam nos seus mandamentos. O rosto do Senhor, conclui o salmista, está contra os que praticam o mal. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Mas, sobre os que andam nos seus mandamentos, o olhar de Deus é um olhar de amor e pronto para ouvir e atender às súplicas dos seus. Pois bem, eu quero terminar esse momento de reflexão lembrando que esse Deus que tudo conhece, tudo observa, tudo olha, ele tem também um olhar muito especial para nossas aflições e necessidades. E eu tomo por base para afirmar isso o livro de Êxodo capítulo 3, quando o povo de Israel é escravo na terra do Egito. E quando Deus chama Moisés, ele diz: eu vou te enviar para que você liberte o meu povo da escravidão egípcia. Nesse contexto, Deus diz a Moisés o seguinte, versos 7 a 9. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Verso 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Palavras assim que trazem muito consolo ao povo de Deus. Deus viu a aflição do seu povo. Eles permaneceram escravos por muito tempo e certamente em muitos momentos eles tiveram aquela sensação de que Deus já não olha mais para nós. E ao chamar Moisés, Deus diz: eu vi, eu conheço, eu vi e conheço a situação do meu povo, conheço as aflições. Se talvez você vive uma situação em que também está desanimado, diante dos problemas e das dificuldades que se repetem, e quando você às vezes tem aquela sensação de que Deus já não olha mais para mim, lembre-se de que mesmo em meio a longos anos de escravidão no Egito, Deus declara a Moisés: eu vi a aflição do meu povo. Eu conheço os problemas pelos quais o meu povo passa. Esse é o seu Deus, que conhece e vê os seus pecados, mas que os castigou no seu próprio Filho Jesus. Esse é o seu Deus, que dia a dia olha para você e diz: eu sei o que se passa contigo, eu vejo, eu conheço, eu olho. Que este olhar misericordioso e gracioso de Deus esteja sobre a sua vida e repouse continuamente sobre a sua vida. Termino com as palavras da bênção que diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. Ou seja, Deus olhe para ti com amor
e te dê a paz. Um grande abraço. O convite para que você agora, todas as sextas-feiras, neste horário de 19h30, pelas redes sociais da Comunidade Cristo, tanto no YouTube como no Facebook, você acompanhe e esteja sempre conosco nesses estudos. Um grande abraço, até o próximo momento.